Olá, o tema do nosso trabalho é a Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina. Com o avanço da idade animal, as doenças pertinentes à sua faixa etária começam a aparecer. E também com a modernização da medicina veterinária, associado ao bem-estar animal, juntamente com a idealização do cão fazer parte da família, o animal começa a ter uma sobrevida canina aumentada. E com isso tende a ocorrer a síndrome da disfunção cognitiva progressiva e a longo prazo, ou seja, ela é crônica, que acomete os cães idosos, sem distinção de qualquer raça, de sexo, e provoca alterações na capacidade cerebral, que prejudica as funções sensoriais, de memória e de aprendizado. O professor Michel Venezuela realizou uma publicação sobre DCC em 2012, que está por tabela. Aqui nós podemos observar que o score vai ser de acordo com esses siglas. SAC vai ser sem alterações consideráveis, BL borderline com nível intermediário, que pode ter a síndrome de disfunção cognitiva inicial, e DCC é quando o animal já possui a síndrome da disfunção cognitiva. Quando o animal apresentou atividade, ele apresentou score SAC, sem alterações cognitivas. Quando a principal queixa foi a interação socioambiental e desorientação, a maior parte desses animais eram de porte pequeno, sendo fêmeas, e apresentou score de borderline. Já os animais que apresentaram desorientação, interação socioambiental e ou sujidades apresentaram score SAC, borderline e DCC, sendo porte médio a gigante. E aqui mostra o percentual de cães idosos que possuem DCC. No caso, 26%, 42% sem alterações consideráveis e 32% de borderline. O DCC pelo mundo. Você sabia que no Brasil ainda não existe levantamentos sobre nossos dogs velhinhos? Já nos Estados Unidos, 14% da população canina são idosos, com a faixa etária de 11 anos ou mais. Já em Santiago, no Chile, tem a prevalência de 15 anos, mostrando assim 61% da população canina. Na Itália, foi feito estudo de 124 cães e mostram que a prevalência é de 50%. Animais com maiores de 7 anos apresentam sinais de disfunção cognitivas. O avanço dessa idade canina aumenta a chance de problemas relacionados à cognição. Alguns autores ainda informam que fêmeas e machos castrados podem ter alguma alteração devido aos hormônios sexuais, como a progesterona e testosterona. Mas por que isso acontece com os nossos vovôs caninos? Isso acontece devido a uma série de modificações que ocorrem no cérebro do cão idoso, e essas podem ser responsáveis por sinais de alterações comportamentais e de disfunção cognitiva. Os cães com disfunção cognitiva parecem ter alterações patológicas do sistema nervoso central, assim como diversas modificações vasculares e perivasculares que contribuem para essas alterações cerebrais. Atualmente, algumas etiologias prováveis vêm sendo estudadas e sugeridas, por exemplo, o hipotiroidismo, epilepsia, encefalite, tumores e outras doenças estruturais. O cão é a cara do dono. Ele é tão parecido que até imita o dono. E da mesma forma que nós envelhecemos, os cães envelhecem como nós. A DCC é muito parecida com a doença de Alzheimer em seres humanos. Ela apresenta várias alterações físicas que ocorrem no cérebro à medida que o animal envelhece. Nessa imagem, podemos visualizar um encéfalo jovem normal, sem nenhuma alteração macroscópica, possuindo tamanhos de córtex cerebral e entorrinal e hipocampo normais. Já nessa segunda imagem, vemos a representação do encéfalo de um cão idoso e podemos perceber as diferenças em relação ao encéfalo normal. Nela, podemos ver diversas alterações como atrofia cortical e hipocampal e aumento dos ventrículos em tamanho considerável.
Uma das diferenças encontradas entre o cérebro do cão jovem e do idoso é o acúmulo da proteína beta-amiloide em placas senis. Essas proteínas são transmembranas, complexas e com diversas funções, não elucidadas, porém, estudos apontam para proteção, regulação, proliferação, expressão e comunicação neuronal. As setas apontam para as placas senis. Agora, em maior aumento, a mesma placa senil. Ocorre, além dessa, outras alterações, como o armazenamento da lipofuscina, originada de lisossomos, é um lipopigmento natural que identifica células velhas. Agora, vamos acompanhar a ressonância de um paciente que teve o diagnóstico de DCC, acompanhando a progressão da doença. Bom, com o aumento das placas senis e o processo inflamatório, já é visível na imagem uma alteração na adesão intertalâmica. O mesmo deu início aos sinais clínicos score borderline. Bom, aumento das alterações de imagem com a diminuição do córtex e da adesão intertalâmica, aumento ventricular e provável piora dos sinais clínicos. Aqui, a diminuição da espessura do hipocampo e sulcos pronunciados, evidenciando assim a atrofia cerebral e o DCC. Foi observado que em animais com DCC há alterações do precursor da proteína beta-amiloide e depósito de substância amiloide na membrana pré-sináptica do neurônio. Esta proteína é neurotóxica em grandes concentrações e acaba induzindo, em parte, apoptoses neuronais. A presença da beta-amiloide também leva os neurônios a hiperfosforilar a proteína tau, que se redistribui e se acumula no interior do neurônio. A proteína tau é normalmente encontrada nos axônios, porém, na DCC, essa proteína vai se acumulando em emaranhados distribuídos no corpo celular e nos dendritos, formando o emaranhado neurofibrilar. Fragmentos peptídeos se agregam à proteína beta-amiloide acumulada na membrana pré-sináptica e formam as placas senis. Estas placas, à medida que aumentam de tamanho, vão comprimindo o neurônio e o degenerando, contribuindo para sua perda de função e morte. Alguns cães afetados com a DCC apresentam maior atividade da enzima monoamina-oxidase, que é responsável por catalisar a degradação de neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina e serotonina. Isto, juntamente com a neurodegeneração e perda sináptica, faz com que os níveis desses neurotransmissores diminuam. Aqui, podemos observar a presença do emaranhado neurofibrilar no corpo do neurônio afetado e de placas neuríticas acumuladas, comprimindo e deformando o botão sináptico. Outro ponto importante é a acetilcolina em quantidade reduzida na terminação do axônio, que ocorre pelo fato dos emaranhados neurofibrilares dificultarem o deslocamento das vesículas até a fenda sináptica e o acúmulo de beta-amiloide na membrana pré-sináptica reduzir sua liberação. Nesse quadro foram apresentadas as características preservadas e prejudicadas em cães com SDC, como por exemplo, abordagem à recompensa, abordagem ao objeto e discriminação do objeto foram características preservadas. Já as prejudicadas são aprendizado reverso, reconhecimento do objeto e o aprendizado espacial. Já nos sinais clínicos, podemos citar o ciclo do sono, que ele acaba trocando o dia pela noite, a interação social. O cão não procura ou não se interessa por brincadeiras ou atenção do tutor. Perda do treino em casa, diminui ou esquece alguns aprendizados e comando do tutor. E desorientação, fica esquecendo lugares familiares ou ficando olhando muito para o horizonte. Esse do vídeo é o Snoopy. No primeiro vídeo mostra ele urinando, mas você percebe que ele perde aquela característica do macho de levantar a perna. Ele não tem noção do que ele está fazendo e você percebe também uma postura debilitada. Já no segundo vídeo, mostra a desorientação espacial, aquele andar em círculo, a perda do sentido do ambiente e a perda de noção
Já no terceiro vídeo, mostra o local que a tutora fez para o Snoopy, colocando o chão emborrachado, porque ele tem um equilíbrio muito debilitado. Ele utiliza fraldas, porque ele não tem mais a noção de urinar e defecar. Durante a alimentação, ele precisa ser ajudado, ele precisa ser colocado de frente à comida ou de frente à água, porque ele não tem noção de chegar lá. Ele precisa ser ajudado até para se alimentar. Snoopy começou a dar indícios de distúrbios neurológicos em 2016. Foi confirmado em março de 2017, através de ressonância magnética, e faleceu 12 de outubro de 2018, com 18 anos. A detecção da síndrome da disfunção cognitiva canina é feita com auxílio de testes neuropsicológicos, baseados na identificação de sinais clínicos e na exclusão de outros processos mórbidos que possam causar ou contribuir para o surgimento de sinais clínicos característicos da SDC. É imprescindível uma anamnese completa, além de solicitação de exames laboratoriais e testes cognitivos. Normalmente recomenda-se a realização de hemograma, bioquímica sérica completa, ureanálise e provas da funcionalidade da tireoide. De acordo com os resultados desses exames, indica-se a realização de provas adicionais, como radiografia, ecografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Através desses exames, é possível observar uma redução na massa encefálica total, incluindo atrofia cerebral e dos gânglios basais, aumento no tamanho dos ventrículos, estreitamento e retração dos giros e alargamento dos sulcos. Na anamnese, utiliza-se um questionário aplicado ao proprietário com o intuito de avaliar o comportamento dos cães, identificando alterações de apetite, consumo de água, incontinência, ritmo diurno e noturno, comportamento sem objetivo, atividade e interação, perda de percepção, desorientação, memória e mudança de personalidade. É preciso lembrar que não existe cura para a síndrome da disfunção cognitiva, mas existem terapias que tratam os sinais clínicos da doença. A terapia medicamentosa funciona na reparação dos níveis de neurotransmissores. E existem também os tratamentos experimentais, como a terapia nutricional. E já existem rações especiais para o tratamento da SDC no mercado PET. Como outra terapia experimental, temos o enriquecimento ambiental, o uso de vasodilatadores cerebrais e as fisioterapias. Devemos levar em consideração a qualidade de vida do animal, levando em conta o seu prognóstico e a condição de seus tutores. É preciso deixar claro para o tutor do paciente de SDC que a doença não tem cura e só pode ser tratada sintomaticamente. Chicó. É verdade, o cachorro morreu, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre. É importante o estudo das doenças geriátricas na veterinária, para garantir a maior longevidade e qualidade de vida dos pacientes idosos na clínica de pequenos.